Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Como vocês podem perceber, eu estou dirigindo e estava aqui meditando na palavra do Senhor. E meditando nela, me veio em mente o Salmo de número 51. Talvez seja um dos salmos que explique-nos porque a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. Davi peca. E Davi sabe que Deus não é conivente com o pecado. Davi sabe que o seu pecado trará, sim, consequências amargas, terríveis e, por que não dizer, inevitáveis. Então Davi chora pelo seu pecado. É interessante porque Davi não chora pela consequência que o pecado traz. O único medo, ou a única consequência que ele teme é quando ele diz no verso 10 e 11. Primeiro ele pede para que Deus crie nele um espírito reto, quebrantado. Depois ele pede para que Deus não retire de si o seu espírito. Isso é impressionante. Davi não pede para que Deus não tire sua coroa. Não é esse o temor de Davi. Ele está disposto, se necessário for e se preciso for, a perder até mesmo sua coroa, seu cetro real, mas jamais perder o que há de mais precioso, que é o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, a presença do Senhor. Isso já vai aqui um agravante que chama-nos a atenção. Eu devo odiar o meu pecado por causa disso, porque o pecado arranca de mim a maior de todas as dádivas, que é a presença de Deus, o amor de Deus. Eu não estou dizendo que inibe o seu amor, mas limita-o de que eu possa usufruir como um todo. E daí no verso de número 17, é impressionante demais, porque Davi diz que o espírito quebrantado, o Senhor não resistirá. Quando o indivíduo tem um coração endurecido, é como uma água ou uma chuva torrencial que vem sobre uma rocha e um pedregulho. Não importa a quantitatividade nem a qualitatividade da água que vem sobre ele. Seu coração é petrificado, ela é inútil, ela escorre. Você pode derramar sobre uma rocha uma água natural, uma água mineral, a fonte pode ser térmica, não importa. O coração é solidificado, é duro, é rochoso, não resulta em nada, não produz coisa alguma. Mas Davi está dizendo que há um coração quebrantado. Davi não está dizendo de argumentos fortes, convincentes. Davi não está dizendo de uma mente brilhante. Davi não está dizendo de que Deus é convencido, é vencido por um pagar de indulgências, até porque é de graça, e é uma graça tão graciosa que nos deixa tão sem graça por tamanha graça. Então, finaliza esse vídeo chamando-te atenção para este fim. Qual a diferença entre Pedro e Judas? Você observe que Judas fez muito mais até do que Pedro e muito mais do que alguns de nós. Judas confessou o seu pecado, está na Bíblia. Judas revela que pecou contra sangue inocente. Judas tenta pagar o seu pecado, quando ele diz que ele devolve o dinheiro que rouba, sabendo que adquiriu de forma vil. Mas apesar de tudo isso, Judas não alcança o perdão, não alcança a misericórdia, porque ele tem o choro do remorso, não é um coração quebrantado. Ele acha que pecou contra a sua moralidade, e não há nenhum pesar nele de que ofendeu aquele que não deveria ter ofendido. Ele reconhece que aquele que ele ofendeu não deveria ser ofendido, mas não é isso que lhe traz pesar. Então, o Pedro é diferente. O Pedro não tem toda essa ortodoxia de Judas, o Pedro não faz confissões como Judas, mas ele quebranta-se. É por isso que o crente não tem o direito de desesperançar-se, porque a nossa esperança está na graça, na misericórdia e na bondade de Deus. Então eu termino dizendo para você que um coração quebrantado, Deus jamais resistirá. Mais importante do que uma mente brilhante é um coração quebrantado. Mais importante do que palavras lisonjeosas é um coração quebrantado. Mais importante do que moralismo é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, Deus não resistirá. Um coração que quebra tudo, quebrantado, que não sobra espaço nele para nenhum tipo de vaidade pessoal,
que não sobra espaço nele para nenhum tipo de cumprir os seus desejos ou de fazer com que a sua vingança seja saciada. Um coração quebrantado, que tem uma única finalidade: despedaçar-se, quebrar-se. É como a arca da aliança, que tinha 2 querubins que uniam-se na ponta das asas, e havia um vazio ali, e aquele vazio é que Deus vinha. A palavra semelhança, imagem e semelhança, a palavra semelhança de Gênesis 1:26 é exatamente isso: vazio. Então Deus vem nesse vazio. Quando eu esvazio-me de mim, eu estou num ponto, ou eu estou exatamente do molde que Deus quer que eu esteja, porque Deus não pode encher aquilo que já está cheio. Quebrantar-se é esvaziar-se de si mesmo, é unir as pontas dos querubins e dizer: tem um vazio aqui do tamanho de Deus, somente o Senhor é quem pode preencher. E daí finaliza esse pensamento com as palavras clássicas, célebres de Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, quando ele disse: Deus, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará paz até que de fato descanse em ti. Então tenha um coração quebrantado, quebre, moe esse coração, a fim de que Deus possa restituir, restaurar e fazer de novo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Fazia algum tempo que não gravávamos o Pão Diário, mas fica aí essa palavra, esse pensamento, em todo o tempo, não é isso? 2 Timóteo 4:2, prega em tempo e fora de tempo, dirigindo e pregando, meditando em Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Esse é o nosso Pão Diário, essa é a nossa fala, no nome de Jesus. Amém.